E aí, amores, vamos dar continuidade para fazermos atividades. Bora lá. Na página 356, presta bem atenção nessa situação. Use when to introduce the past simple action. Então, when, ele vai ser usado sempre antes da frase, da oração, no simple past, no past simple, que é a mesma coisa. O while, ok? When significa quando. O while significa enquanto. E ele vai estar sempre antes da oração, da frase, né, da oração, no past continuous, ok? Isso é uma regra, olha o exemplo. I was waiting for the bus when you drove past me. Então, eu estava esperando pelo ônibus quando você passou dirigindo por mim. While I was waiting for the bus, então, enquanto eu estava esperando o ônibus, you drove past me. Você passou dirigindo por mim. Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa situação. Note the difference in meaning between these sentences. Vamos notar a diferença nessas frases e eu vou acrescentar mais uma outra, ok? When I looked across the street, Alex was waving at me. Quando eu olhei para o outro lado da rua, o Alex estava acenando para mim. Bem, quando eu olhei, o Alex estava acenando. Quando eu olhei, ele já estava acenando, ok? Então, essa frase está dando a entender o seguinte: quando eu uso o past simple e o past continuous, ok? Isso quer dizer que a ação que está no past continuous, ela já estava acontecendo anteriormente da ação no past simple, ok? Então, quando eu vou usar uma ação no past simple com past continuous, eu quero dar a entender, eu quero que você entenda que uma ação já estava acontecendo quando outra finalizou. Então, essa ação que já estava acontecendo é no past continuous, ela aconteceu antes da outra no past simple. Agora, essa frase aqui, olha. When I looked across the street, Alex waved at me. Quando eu olhei o outro lado da rua, o Alex olhou para mim. Então, é uma frase no past, uma oração no past simple, outra oração no past simple. Então, isso quer dizer o seguinte: quando eu olhei para o outro lado da rua, o Alex olhou para mim. Então, aconteceu, quando eu uso duas ações, duas orações no past simple, significa que a primeira aconteceu e a segunda aconteceu depois. Agora eu vou acrescentar outra frase. I was looking across the street. I was looking across the street while Alex was looking at me. Aqui eu tenho, né, duas frases, duas orações no past continuous. I was looking across the street while Alex was looking at me. Então, quando eu tenho duas, nós já aprendemos isso na aula passada. Duas frases no past continuous significa que a ação acontece simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, para isso, ó, past continuous, past continuous, o mesmo tempo. Agora, quando eu tenho simple past e past continuous, o past continuous aconteceu primeiro, depois o simple past, ainda que seja invertido a ordem. Agora, quando eu tenho past simple com past simple, ok? Isso significa o quê? Que a primeira ação aconteceu e depois a outra aconteceu, ok? Bora lá então. Atividades. Você vai verificar as frases no número 1. Presta bem atenção, vou explicar antes de ler. Você vai ler a frase, você vai verificar e você vai me dizer se a frase é opção A ou opção B. Se vai ser past continuous com past continuous, se vai ser past simple com past continuous, ok? Qual é a intenção da frase de acordo com o que eu acabei de explicar, ok? Se tiver dúvida, volta o vídeo porque são detalhes, né? Atividade 2, vamos passar para a página 357. Sorry, it's not coronavirus. Não é coronavírus. Number 2, I hope so. Eu espero. Write sentence using the words given and the past simple or the past continuous. Então, você vai escrever frases usando as palavras dadas, ok? No past simple e no past continuous, ok? Então, bora lá.
Past simple, past continuous, past simple. Aí qual é a intenção que você quer dar na frase ou que a frase precisa, ok? Qual ação estava acontecendo quando outra finalizou, ok? Grace, vou dar o exemplo, letra A. Grace was waiting for the taxi when she saw the accident. Então ela estava esperando pelo táxi quando ela viu o acidente. Pode fazer isso em todas as outras. Verifica aí a necessidade de cada uma, ok? Muito cuidado aí. Número 3, observe the pictures, write sentence with when. Então você vai observar as figuras e vai escrever frases usando o when. E aí você vai usar o past simple e o past continuous. Galera, por exemplo, letra A, né? Tá pegando fogo aí no computador. Então, e do homework, catch fire. Então você vai falar uma no past continuous e a outra no past simple, ok? Você vai falar o seguinte, eu vou dar o exemplo da letra A, vou usar o he. Ele estava fazendo o dever de casa quando o computador pegou fogo. He was doing homework when the computer caught fire. Ok? E aí você vai fazer isso em todos os outros. Os verbos aí, eles que nós temos aí, né? Vocês já conhecem. Então, façam com cuidado o número